Todos os dias há um crime novo. Novo cenário. Novos suspeitos. Novas pistas. Sudocrime, o novo jogo do Observador. Descubra quem foi com a lógica do Sudoku e faça justiça pela sua cabeça. Na secção Jogos em observador.pt ou na app. E o livro com 100 jogos já em pré-venda. Horas. As notícias com Carlos Pedro. Jornal das 6, na Rádio Observador, o Primeiro-Ministro defende o entendimento nacional sobre as reformas da Segurança Social ainda antes das próximas eleições. Luís Montenegro esteve ontem na Universidade de Verão do PSD, em Castelo de Vide, a responder às perguntas dos jovens participantes. O Primeiro-Ministro insiste que o Governo não vai avançar com alterações na Segurança Social nesta legislatura, mas assume que, a acontecer, será na base de um compromisso. O meu desejo era que nós pudéssemos ter um entendimento nacional para que, independentemente da força política que ganhasse as eleições, todos se comprometessem a executar a transformação estrutural que dá sustentabilidade a este sistema. Para isso temos de nos entender. E para nos entendermos precisamos, por assim dizer, de partir muita pedra. Precisamos de discutir soluções, precisamos de discutir fontes de financiamento, para depois concluirmos se vale a pena mudar por aqui, se vale a pena mudar por ali, com que conteúdo e com que previsão temporal. Luís Montenegro, questionado sobre a relação do Governo com a PS e Chega, e depois de utilizar a expressão coligações negativas, diz que o Governo tem sido muito paciente. Nós temos de ter, em primeiro lugar, tolerância democrática e, portanto, perceber que aos partidos da oposição compete, sobretudo, ilustrar e mostrar aquilo que está mal. Se isto é, do ponto de vista da posição da governação, respeitar quem está na oposição, também convém que as oposições respeitem quem está no governo. Mas nós somos muito pacientes com a oposição. A oposição diz muitas asneiras e muitos disparates, mas a oposição faz parte do sistema. Luís Montenegro, em resposta às perguntas feitas pelos participantes da Universidade de Verão do PSD, o Primeiro-Ministro e Presidente do PSD volta a Castelo de Vide já no domingo para o discurso de encerramento. Continuamos pela Universidade de Verão do PSD. Depois das críticas de Hugo Soares e de Paulo Rangel, o antigo Ministro Socialista João Soares sai em defesa de José Luís Carneiro, diz que comparar o secretário-geral do PS, André Ventura, é uma indecência e recorda o legado socialista. Comparar o José Luís Carneiro com aquele senhor que é líder do Chega e que nos habituou às coisas mais inacreditáveis desse plano é uma indecência. Porque a verdade é esta: vocês, PSD, são uma parte essencial da espinha dorsal da democracia portuguesa, com muitos momentos maus. E nós somos também uma parte essencial, eu até tendo a dizer, sou suspeito, somos ainda mais essenciais, porque nós somos mesmo a coluna vertebral da liberdade e da democracia portuguesa desde sempre, porque tínhamos o antecedente do antes do 25 de Abril. João Soares falou ainda sobre Luís Neves para dizer que o Ministro da Administração Interna tem sido alvo de uma campanha miserável. Estamos de tal maneira permanentemente a ser metralhados com coisas completamente secundárias. Eu podia usar um exemplo que já está a passar de moda, que é a casa de campo do atual Ministro da Administração Interna. Se é um tanque, ou se é uma piscina, ou se é um não sei o quê, ou se é o carro, ou se é uma campanha como eu nunca vi, miserável. E eu presto homenagem ao senhor, que foi um excelente diretor da Polícia Judiciária. O antigo dirigente do PS, João Soares, na Universidade de Verão do PSD, em Castelo de Vide. Ainda no universo socialista, José Luís Carneiro quer levar o PS até perto dos 35% nas sondagens antes de arriscar eleições. É essa a margem considerada como mais segura antes de avançar para um ato eleitoral. A revelação surge numa altura em que os socialistas se preparam para uma negociação importante com o Governo, o Orçamento do Estado para o próximo ano. José Luís Carneiro exige um acordo prévio com os sociais-democratas sobre questões essenciais da revisão constitucional para viabilizar o orçamento e quer que Luís Montenegro esclareça a relação que tem com o Chega. Ao mesmo tempo, o líder socialista tenta recuperar parte dos votos que o PS perdeu para o partido de André Ventura nas últimas eleições legislativas. É uma reportagem assinada pela grande repórter Rita Tavares e que pode ler na íntegra no site do Observador.
Há novos desenvolvimentos no caso Luís Neves. O carro que o ministro conduz e que foi cedido pela Polícia Judiciária foi apreendido ao traficante de droga conhecido como Xuxas. É o que reporta a investigação da TVI, CNN Portugal e do semanário Nascer do Sol. Trata-se do Volkswagen Golf GTD, avaliado em cerca de 40 mil euros e que continua legalmente em nome do traficante atualmente preso. Ruben Oliveira foi detido pela PJ em 2022. Em primeira instância foi condenado a 20 anos de prisão. No entanto, a decisão ainda não transitou em julgado, estando o processo atualmente no Tribunal da Relação. O advogado de Xuxas diz que o cliente nunca foi informado de que o carro seria entregue para utilização do governo. Considera por isso a cedência desta viatura como abusiva e ilegal. Seguimos neste jornal com a atualidade internacional. Subiu para 469 o número de vítimas mortais nas fortes cheias no Nepal e no Tibete. O número foi atualizado pelas autoridades nepalesas durante esta última madrugada. Há o registro de mais de 1.500 desaparecidos, entre os quais estão 3 cidadãos portugueses. Chegaram a ser 4, mas um dos portugueses foi identificado com vida perto da fronteira entre o Nepal e o Tibete. Por esta altura, diz a imprensa internacional, há um lago artificial formado na sequência destas inundações que está em risco elevado de transbordar e de provocar novas enxurradas. As populações em zonas de risco foram aconselhadas a procurar locais mais seguros perante este novo risco de novas cheias. Dizer ainda que a Comissão Europeia vai mobilizar 1 milhão de euros para ajudar as vítimas das inundações que atingiram o Nepal. Os fundos destinam-se a cuidados urgentes de saúde, alimentação e abrigo às vítimas. No futebol, o Benfica junta-se ao Torriense no quadro principal da Liga Europa. As águias voltaram ontem a vencer o Aros da Dinamarca por 3-1. Prestiani fez 2 golos, bisou pela primeira vez na carreira. Rafa Silva também marcou e assim o Benfica garantiu a presença na fase de Liga da Liga Europa. As águias chegaram também ontem aos 26 golos em 8 jogos nesta temporada. No final do encontro, Marco Silva realçou a superioridade do Benfica. Disse-vos aqui ontem que estávamos muito longe daquilo que ainda temos que estar, mas é importante perceber que há uma evolução. Para nós é muito importante perceber que há uma identidade a ser criada e que há evolução, e basta olhar para aquele jogo de 23 e olhar agora, são duas coisas completamente diferentes. Isso para mim e para nós como equipa é muito importante. Ser favorito é uma coisa, outra coisa é prová-lo, e nós provamos. Marco Silva no pós-Aros 1, Benfica 3, o Benfica segue em frente na Liga Europa. Também o Sporting de Braga segue em frente nas provas europeias, desta feita na Conference League. Os minhotos empataram a 0 com o Áustria de Viena fora de casa e beneficiaram da vantagem de 2-0 alcançada na primeira mão na Pedreira. Os sorteios da Liga Europa com Benfica e Torriense e da Liga Conferência com o Sporting de Braga são para acompanhar aqui na Rádio Observador numa emissão especial que arranca a partir do meio-dia. E hoje regressa o campeonato. A 4ª jornada arranca com a viagem do Sporting a Vila do Conde para defrontar o Rio Ave. Os Leões vêm de 2 vitórias consecutivas e não escorregam nos arcos desde fevereiro de 2024. Ainda assim, o campo é difícil e por isso Rui Borges espera um jogo complicado esta noite. Ontem, na conferência de imprensa de antevisão à partida desta noite, o técnico leonino falou ainda sobre os novos reforços, o lateral Zecri e o guarda-redes Kaique. O Kaique, uma oportunidade também que nós tivemos, que olhávamos já há algum tempo e que achamos que terá um futuro muito bom também. O Monsef é um miúdo que, apesar da sua tenra idade, já tem muitos jogos na Primeira Liga em que estava inserido, por isso alguma capacidade técnica que nós gostamos muito, alguma maturidade apesar da sua idade, mesmo naquilo que é diálogo, e isso é importante sentir também nós, da nossa parte, essa maturidade. Rui Borges sobre os 2 novos reforços do Sporting, o lateral Zecri e o guarda-redes Kaique. De malas e bagagens para a Inglaterra está João Virgínio, oficializado ontem como o novo reforço do Wolverhampton de César Peixoto, que milita no 2º escalão do futebol inglês. Já o avançado grego Fotis Ioannidis está de volta aos convocados e a opção para o jogo de esta noite. A partida entre Rio Ave e Sporting tem apito inicial agendado para as 8h15 desta sexta-feira. Vai contar com relato e comentário aqui na Rádio Observador. Fecha assim este Jornal das 6. A informação regressa com a síntese das 6h30. Até já. Este programa tem o apoio de BetClick.